No início do mês, logo no começo do prazo para entrega da declaração do Imposto de Renda 2019, nós trouxemos em nossa coluna Acerte a Conta a discussão sobre os impactos econômicos dessa prestação de contas com o Leão. Tivemos uma demanda grande de dúvidas dos nossos telespectadores e por isso vamos começar uma série de entrevistas com o advogado especialista em direito tributário, o Dr. Héctor Ruslan, que a partir de hoje, nas segundas-feiras, aqui no Cidade Alerta Paraíba, vai fazer você entender passo a passo todas as regras, isenções, documentos necessários para acertar as contas com o Leão na declaração do imposto de renda. Hoje nós começamos pelo básico: quem precisa declarar, quais as regras principais e como funciona o programa de declaração fornecido pela Receita Federal. E você, claro, vai poder participar fazendo sua pergunta por telefone, está aí na sua tela, 3216-5115. Afinal de contas, são mais de 300 mil pessoas aqui na Paraíba que terão que declarar o imposto agora em 2019. Seja muito bem-vindo, doutor Héctor Ruslan. Satisfação recebê-lo aqui no programa Cidade Alerta Paraíba. Bom, são mais de 300 mil pessoas que deverão declarar só aqui na Paraíba. Quem são essas 300 mil pessoas? A partir de quanto de renda? Quem pode declarar? Quem deve? Quem pode ficar tranquilo que não precisa declarar? Boa noite, Gilmar. Boa noite a todos os nossos telespectadores da Rede Correio. Então, no Brasil, a Receita Federal estima que 30 milhões de contribuintes terão que enviar suas declarações de imposto de renda. O imposto de renda hoje no Brasil, ele é sem dúvida o modelo de maior arrecadação fiscal para os cofres da União. E para isso o contribuinte precisa estar extremamente atento a quem está obrigado a declarar. Em regra geral, o critério seria econômico, ou seja, quem ganhou em 2018 até R$ 28.559,70 deverá sim enviar sua declaração de imposto de renda de pessoa física, certo? Ademais, temos outros casos específicos, como aquela pessoa que mexe com a bolsa de valores, certo? Você que trabalha com ações, ainda que você tenha tido prejuízo, você deverá sim enviar sua declaração do imposto de renda, certo? Além disso, pessoas que somam patrimônio de bens, ou seja, imóveis, veículos, em R$300 mil, a partir de R$300 mil, você, amiga, está obrigado a declarar o seu imposto de renda de pessoa física. Doutor Héctor, é possível a pessoa, você mesmo, fazer em casa sua declaração. Então, quem quiser fazer por sua própria conta e risco, por onde deve começar? Como é que faz? Acessa o site desse. Aliás, nós temos aqui, né? Isso. A gente vai colocar aqui. Explica pra gente aí, doutor Héctor. Vamos lá. A forma fazer mais comum para você, contribuinte, de enviar a sua declaração de imposto de renda é através do programa fornecido pela própria Receita Federal, que pode ser baixado no seu computador através do site oficial da Receita Federal, certo? Como a gente pode ver aqui na tela, muitas pessoas temem o imposto de renda, além da questão do valor que deve ser pago, mas também pela dificuldade, pelos detalhes, pelas minúcias, muitas vezes, que o programa exige do contribuinte. E é para isso que a gente está aqui, para ajudar você nesse passo a passo, que a gente vai tentar desmistificar esse leão tão voraz. Tão voraz, né? E voraz, diga-se de passagem, bastante faminto. Bom, a gente está mostrando aqui o programa, né? Foi baixado o programa, perfeito. Doutora. Por onde se começa Vamos lá. Essa declaração, você mesmo fazendo? Exatamente. Vamos lá. O primeiro passo seria da identificação do contribuinte, certo? Aqui é onde todos nós devemos começar. A identificação do contribuinte é onde o contribuinte vai subir para o banco de dados da Receita Federal toda essa instrução básica de nome, data de nascimento, título eleitoral, se possui cônjuge ou companheiro. Detalhe importante: ao marcar o sim na caixa de possui cônjuge ou companheiro, não significa automaticamente que o seu cônjuge ou companheiro vai ser incluído como dependente na sua declaração, certo? Essa parte dos dependentes a gente vem aqui, na nossa próxima aba do programa. Nessa aba, a gente consegue colocar como contribuinte nossa esposa, filhos, avós e pessoas que dependem economicamente da gente, certo? E que serão inseridas aqui para que a gente consiga acertar as contas com o leão. Uma pergunta, doutora. No caso de independentes, tem que ser familiar mesmo,
ascendente, descendente. Exatamente. Ou pode ser uma pessoa que depende de você, independente de relação consanguínea. Exatamente. Um caso interessante nisso, por exemplo, é aquele filho que é o que a gente chama de filho de criação. Sim. O momento que esse filho ele é reconhecido judicialmente, certo? Ele pode sim constar como dependente aqui no nosso programa. Então, efetivamente, tem que ser da família, né? Isso, exatamente. Ou de forma adotiva ou consanguínea, Perfeito. ou de forma consanguínea. E quais são os outros, continuando agora, o próximo passo? Passo a passo. Após os dependentes, nós podemos verificar aqui a aba dos alimentandos. Alimentandos, não podemos confundir os alimentandos com os dependentes, tá? Os alimentandos são aqueles que, por decisão judicial, certo? Recebem verbas daquele que presta esses valores alimentícios para que contribua, por exemplo, se for uma criança com a sua educação, com a sua saúde, com o seu transporte. Esse tipo de acordo, esse tipo de decisão deve ser firmado judicialmente. Muito importante. Aquele contribuinte que paga por vontade própria, sem decisão judicial que o vincule a tanto, não deve colocar essa pessoa como alimentando, apenas aquela que for reconhecida judicialmente como alimentando. Ok, doutora, quem está conosco na linha é a dona Fátima, ela tem uma pergunta para você. Boa noite, dona Fátima, fica à vontade. Boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber o seguinte: eu sou funcionária pública estadual, não alcancei os 28 mil, sou isenta, só que eu tenho um certo valor na poupança. Qual o valor que se deve declarar na poupança? Eu só tenho essa renda e tenho que declarar. A senhora tem um valor... Ela diz o seguinte, ela é funcionária pública estadual, certo. Ela não alcançou esses 28 mil reais que a obrigariam certo. A declarar, mas ela certo. Tem uma certa quantia na poupança dela. Perfeito. Ela pergunta se ela tem que declarar esse valor que ela tem na caderneta de poupança. Veja só, os ganhos de poupança, eles são considerados ganhos isentos e não tributáveis até o limite de 40 mil reais no ano base calendário 2018. Então, se esse dinheiro que está na conta ficar parado, digamos assim, e render abaixo desse teto de 40 mil, a senhora não precisará declarar esse valor no seu imposto de renda. Agora, dinheiro na poupança, sendo isento e não tributável, entretanto, rendendo capital acima de 40 mil reais ano, esse valor deve sim ser declarado. Ok, doutor Hector, vamos voltar aqui ao passo a passo da declaração no programa Perfeito. Da Receita Federal. Então agora já falamos de alimentandos, vamos agora para a Vamos ao rendimento tributado recebido de pessoa jurídica. Sim. Certo? Essa é a tela principal para aquele contribuinte que, tanto servidor público, que recebe também benefícios, certo, da Seguridade Social e trabalha para empresas privadas, certo? Porque trabalha na iniciativa privada. Essa tela aqui é onde o contribuinte, ao clicar no botão Novo, deverá inserir toda a informação daqueles valores auferidos por salário, 13º salário, contribuições previdenciárias e todos os documentos e todos os números necessários para que o programa consiga calcular o seu imposto a pagar de forma efetiva. Então, essa tela, a gente tem que prestar muito atenção a ela. Ok. Agora, o próximo passo. Rendimento tributário recebido de pessoa física do exterior. Exatamente. Na tela, rendimento tributário recebido de pessoa física, como a gente já pode ver, você vê, João Marcos, é interessante que o programa ele é bastante autoexplicativo. Sim. Inclusive, quando a gente está inserindo informações no programa, é possível clicar numa aba de ajuda em que o contribuinte vai ter acesso a textos em que ele vai poder tirar certas dúvidas no momento estar completando os seus dados. Aqui, nos rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física, você pode inserir, por exemplo, doações, você pode inserir, por exemplo, empréstimos feitos de pessoa física para pessoa física e qualquer valor em que pessoas físicas figurem nesse polo de troca econômica. Rendimentos isentos e não tributáveis, que é isso, doutor Hector? Os rendimentos isentos e não tributáveis são a parte boa da história. Aqui, a gente vai colocar os valores que não são afetados, em regra, pela bocada do leão.
Por exemplo, se a gente recebe indenizações de verbas trabalhistas de caráter indenizatório, elas vêm para cá. Se a gente recebe doação abaixo do teto de R$40 mil, elas vêm para cá. Esses são os rendimentos, esses e muitos outros que a gente não tem como dar conta aqui no programa, mas o contribuinte certamente, ao fazer o download do programa e utilizá-lo, vai ver os tipos de rendimentos isentos e não tributáveis para que possa lançar na sua declaração. Bom, para a gente encerrar, pelo menos por hoje, né? A gente falar desse item aí, rendimentos sujeitos à tributação, mas na segunda-feira a gente volta ainda com essa tela aqui. Os rendimentos sujeitos à tributação exclusiva são aqueles, por exemplo, referentes ao 13º salário, em que há a retenção do imposto de renda na fonte, certo? Esse tipo de rendimento a gente tem que colocar aqui nessa tela, e informações que não estejam aqui, o que é que vai acontecer? O contribuinte vai ter que enviar uma declaração retificadora, na qual ele deverá corrigir informações que porventura tenham colocado de maneira equivocada aqui no programa, para que não fique em mora, certo, com a Receita Federal, e aí você estará sujeito a, por exemplo, multa que vai de R$ 165 até 20% de todo o imposto, que dependendo do valor pode ser bastante alto. E a gente está explicando aqui de maneira bem didática, né, bem direta, mas quem tiver dúvida pode contratar aí um contador, um advogado especialista. Exatamente. Para fazer a sua declaração e não cometer erros que podem ser muito caros. Eu digo que eu passei por uma situação como essa, né? Me arrisquei aí e realmente me arrependi. Nunca mais arrisquei. Doutor Eco, muito obrigado pela sua presença hoje aqui, né? O nosso próximo encontro é segunda-feira que vem. Perfeito. A gente vai continuar, claro, nessa parte didática, mas tirando todas as dúvidas do pessoal de casa, e também iremos entrar no que mudou, né, dos últimos anos, agora para 2019, tá bom? Então, doutor Eco, boa noite. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Obrigado, o nosso próximo encontro aqui no Cidade Alerta Paraíba.